Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai aprender a resolver equações exponenciais, ok? Então, vamos à aula. Bom, vamos falar então sobre equações exponenciais, ok? São equações em que aparecem aí as potências, né, de expoente desconhecido. Em outras palavras, são equações onde aparecem as potências, onde os expoentes são expressões algébricas. Então, como é que a gente pode resolver essas equações, né? O jeito de resolver esse tipo de equações é sempre o mesmo. Quando a gente consegue igualar essa equação a duas potências de mesma base, então a gente só precisa igualar os expoentes, ok? Quando isso ocorre, a gente meio que anula as bases e resolve apenas o que aparece no expoente. É o que a gente vai fazer para alguns casos aqui, para que a gente consiga perceber e aplicar, né, a outros tipos de equações. Então, nessa primeira eu tenho que 2 elevado a x é igual a 128. O que eu preciso fazer para escrever aqui como a igualdade de duas potências? Eu preciso apenas fazer do 128 uma potência de base 2. Né? Como eu consigo isso? Eu consigo se eu fatorar, né? Se eu decompor o 128, fazer o processo de decomposição por 2, 64 por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Isso vai me dar 7 números 2, logo eu terei 2 a 7. Então essa equação que a gente tem aqui, que é a equação 2x igual a 128, a gente escreve ela como sendo 2x igual a 2 a 7. Uma vez que eu consigo aí igualar as bases, então o que se é necessário é anular, ficando apenas com x igual a 7, que já aí é o nosso resultado. Solução número 7 para esse primeiro exemplo. Segundo exemplo, a gente vai seguir da mesma maneira, né? Só que, olha só, a gente tem 8 elevado a x igual a raiz cúbica de 32. Tanto 8 como 32 a gente pode escrever como potências de base 2. Então é a primeira coisa que eu observo. Por quê? Porque eu não posso escrever o 32 como potência de base 8, porque a gente não vai conseguir. A gente decompor 32, a gente não vai conseguir uma potência cuja base seja 8. Então a gente transforma os dois. Então eu vou trazer para cá 8x igual a raiz cúbica de 32 e vou fazer as minhas transformações, certo? O 8 a gente já bem sabe, né, que o 8 é 2 a terceira e o nosso 8 está elevado a x. Então isso aqui tudo, ó, fica elevado a x, ou seja, vai virar uma potência de potência. Igual, aqui do mesmo modo, só que eu vou fazer apenas com 32. A raiz cúbica de 32, que se a gente fizer esse mesmo processo, né, como a gente já fez aqui para o 128, a gente pode pegar aqui do 132, a gente vai obter 5 números 2, então vai ficar 2 a quinta. Continuando o processo, aqui aplicando a propriedade de potência, a gente vai ficar com 2 elevado a 3x. Igual, aqui aplicando a propriedade que está relacionada a expoente fracionário, a gente vai ficar com 2 elevado a 5 sobre 3. Pronto. Uma vez igualadas as bases, então eu posso desconsiderar essas bases e igualar apenas os dois expoentes e resolver. Então eu vou ficar com 3x igual a 5 terços. Eu tenho uma igualdade que envolve fração, eu posso fazer meio por extremos para resolver, né? Meio por extremos, 9x igual a 5. E por fim, x é 5 nono. É a nossa solução para a equação. Ok. Seguindo o mesmo processo, a gente vai resolver esse item 3. O item 3, a gente vai fazer uma transformação aqui, né? Veja que esse já está na base 2, esse está na base 2.
Este está na base 8. Tem como transformar para a base 2 e fazer uma transformação aqui, né? Transformar essa divisão numa única potência aí de mesmo denominador. Então, eu vou trazer para cá 2 elevado a x menos 2 igual a 8, que divide 2 elevado a x menos 3. Então, veja bem. Essa aqui eu vou repetir o primeiro membro. E no segundo membro vou transformar o 8 como sendo 2 a terceira. E o denominador eu vou repetir. O que é que eu tenho agora aqui? Eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Regra: conservar a base e subtrair os expoentes. Então, primeiro ali, o primeiro membro eu vou repetir, 2 elevado a x menos 2. Aqui vai ficar assim, ó, 2 elevado a 3 menos esse aqui, né? Como são dois termos, tem que colocar um parênteses, porque vai mudar o sinal. 2 elevado a x menos 2 é igual aqui, menos com mais é menos, e menos com menos é mais. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 3 menos x mais 3. Continuando, primeiro a gente repete, 2 elevado a x menos 2, igual. Segundo aqui a gente simplifica, né? 3 mais 3 dá 6, vou ficar com 2 elevado a 6 menos x. Agora sim eu posso fazer o anulamento aí, né, dos denominadores e resolver o que fica, né? X menos 2 é igual a 6 menos x. Vem para cá mais x, soma com x, 2x. Vai para lá mais 2, soma com 6, 8. E por fim a gente vai ter que x é 4, né? A nossa querida solução. Exemplo 4. Nesse exemplo 4 a gente tem um sistema de equações envolvendo potenciação. É a mesma coisa. A gente vai tentar reduzir aí as equações, né? Tanto a primeira quanto a segunda. Reduzir em que sentido? Transformar para o mesmo denominador. Então, nessa primeira, 4, 8 e 4, dá para transformar tudo na potência de base 2. O 4 aqui fica 2 ao quadrado, que fica elevado a x, vezes o 8, que é 2 à terceira, que fica elevado a x, e 1 sobre 4 é 1 sobre 2 ao quadrado. Continuando aqui, ó, temos duas potências de potência, resolve cada um. Então, na primeira eu vou ficar com 2 elevado a 2x, vezes a segunda, que eu vou ficar com 2 elevado a 3x. Igual, 3x não, é y, né? Mudando aqui. Igual a 1 sobre 2 ao quadrado. A gente pode inverter aqui, né? Existe uma regra. Se eu inverter, o expoente fica negativo. Fica com 2 elevado a menos 2. Como aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, o que é que eu faço? Conserva-se a base e soma os expoentes, né? Então, eu vou ficar com o expoente 2 elevado a x, 2 elevado a 2x, mais 3y, igual a 2 elevado a menos 2. Dali fica o quê? Anulando as bases, já que eu consegui igualar, eu vou ter 2x mais 3y igual a menos 2. Guarda a equação. Nessa segunda aqui, eu vou fazer aqui embaixo. Do mesmo modo, eu tenho 9, 27 e 3. Tudo aqui dá para ser transformado em potências de base 3. O 9 é 3 ao quadrado, vai ficar elevado a x. O 27 é 3 à terceira, que vai ficar elevado a 2y, igual ao próprio 3, né? O 3, se quisermos lembrar, tem um 1 aqui em cima, né? Vai servir para a gente lembrar. Potências de potências, fico com 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a 6y, né? Resolvendo aqui, igual a 3 elevado a 1. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma 2x mais 6y. Não dá para somar, né? Incógnitas diferentes, igual a 3 elevado a 1. Consegui igualar duas potências de mesma base, então eu posso simplesmente anular. Ficando com 2x mais 6y igual a 1. Isso aqui forma um sistema para a gente, né? Primeira equação ali, ó, 2x mais 3y igual a menos 2. E a segunda, 2x mais 6y igual a 1. O
que a gente pode fazer com essa igualdade? Eu posso isolar o 2x na primeira e substituir na segunda. Tipo, 3y é igual a menos 2, vai para lá, menos 2x. E eu vou substituir isso aqui na segunda, porque... Eita, isolei o 3y. Desculpem aí. Não é o 3y. A gente isola o 2x. Vai ficar menos 2, passa o 3y para lá, fica menos 3y. E agora a gente substitui nessa segunda aqui, ó. No lugar do 2x eu posso colocar menos 2, menos 3y. Então eu vou ficar com menos 2, menos 3y, mais 6y igual a 1. Resolvendo aqui eu tenho 3y, passo menos 2 para lá, soma com 1, 3. A gente acha que y é 1. E substituindo 1 aqui, né? Para achar o x, eu vou ficar com menos 2, menos 3 vezes 1. Menos 2x é menos 5. X nos dará menos 5 sobre 2. Encontrada aí a solução do nosso sistema. Bom, ainda aparecem casos que desobedecem à regra inicial que a gente fez, né? A gente resolveu 4 exercícios com aquela regra. É igualar a potências de mesma base. A primeira que pode fugir aí, você vai tentar resolver por técnica de fatoração, é quando você tem em um dos membros uma soma de potências de mesma base. Não existe propriedade para isso, certo? As propriedades só são vinculadas à multiplicação e divisão de potências de mesma base. Quando isso acontece, você tem que destransformar isso aqui, né? Você tem que inverter com relação às propriedades. Por exemplo, isso aqui é uma soma nos expoentes, então eu vou transformar em potências que estão se multiplicando, né? Multiplicação de potências de mesma base. E se aqui é uma subtração, então eu vou transformar em divisão de potências de mesma base, para assim conseguir fatorar. Então eu vou trazer a equação para baixo. 2 elevado a x mais 2, mais 2 elevado a x menos 1, e isso é 18. Aqui a gente vai fazer a destransformação. Esse 2 elevado a x mais 2 é o mesmo que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Né? Lembrando, né? Potências de mesma base, ó, conservaria e somaria os expoentes, ficaria do mesmo jeito. Então eu estou fazendo o processo inverso. Mas aqui do mesmo jeito. Só que é subtração, então a gente vai criar uma divisão agora. Vai ficar 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1, igual a 18. Agora sim vou usar a fatoração, que é sempre a fatoração por fator comum. Nesse termo, quem repete é o 2x, e neste termo, quem repete também é o 2x. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pôr em evidência. Então ponho 2 elevado a x em evidência. Eu vou ficar aqui nesse primeiro termo com apenas 2 ao quadrado, que é 4, né? Porque eu vou ficar só com esse, quando a gente põe em evidência, a gente divide, né? É o mesmo que, entre aspas, retirar o 2 elevado a x de cada um dos termos. Então, nesse primeiro eu fico com 4, mais... Nesse segundo, como eu tenho 2 elevado a x em cima, e na hora que eu retirar, fica 1. Não fica 0, fica 1. Sempre é 1, quando não ficar ninguém. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que é 2. Igual a 18. Então, nesse parênteses, dá para a gente resolver, né, uma operação simples com fração. Resolvendo aqui, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Fico com 9 sobre 2, igual a 18. MMC aqui, viu, gente? Mínimo múltiplo comum. Aqui, quando aparece uma soma de frações com apenas um denominador, então eu pego esse denominador, multiplico pelo outro número que não é fração e faço a operação com o numerador. Como a operação aqui é de soma, eu somei. Então fica assim, ó. O que eu vou fazer agora? Preste atenção nisso, que está multiplicando o 2 elevado a x. O 2 está dividindo o 9, eu vou passar para o outro lado multiplicando. E o 9 está multiplicando o 2 elevado a x, passo dividindo. Então eu vou fazer isso, né, ao mesmo tempo. Então eu vou ficar aqui com 2 elevado a x igual ao 18. Ó. 2 está dividindo, passa multiplicando. E o 9 está multiplicando, passa dividindo. Passo inverso, né? Agora a gente vai conseguir concluir, né? 2 elevado a x é 18 por 9 dá 2. 2 vezes 2, 4. Ou 18 vezes 2, né? 36 por 9, 4. Mesma coisa.
Esse 4 a gente pode transformar, não pode? 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. E agora a gente consegue chegar aí na parte final, né? Conseguimos igualar, então agora ó, a gente acha que a resposta é x igual a 2. Então veja aqui que quando eu tenho a situação de ter uma soma ou subtração de potências, eu tenho que usar fatoração. É o que vai acontecer aqui. Ó. Aqui não é uma subtração, mas faz do mesmo jeito. Na primeira potência a gente não faz nada. Por que a gente não faz nada? Porque não tem o que se transformar. No expoente não está escrito como uma soma ou subtração aí, né, de números. Já o segundo termo dá para a gente transformar. A gente vai fazer do mesmo modo que a gente fez com 2. Então, trazendo a equação para cá, 7 elevado a x mais 7 elevado a x menos 1 igual a 8. Repito, 7 elevado a x, mais aqui vai ficar 7 elevado a x dividido por 7 elevado a 1, igual a 8. Agora, pondo em evidência o 7 elevado a x. Nesse primeiro, como eu vou retirar o 7 elevado a x, né? Vou dividir. Dividindo 7 elevado a x por 7 elevado a x vai ficar 1. Mas, dividindo esse por esse, fica 1 sobre 7, né? 7 elevado a 1 é 7. Igual a 8. Resolvendo aqui, ó, 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. Então, eu fico com 8 sétimos igual a 8. E eu faço do mesmo jeito lá de cima. O 7 está dividindo, passa multiplicando. E o 8 está multiplicando, passa dividindo. 7 elevado a x igual a 8, que multiplica o 7, que divide pelo 8. Então, eu posso cancelar o 8 com 8 aqui, vai ficar só 7. Logo, 7 elevado a x igual a 7. Como aqui é uma potência, né, o expoente não aparece, mas a gente sabe que é 1. Podendo cancelar, a gente vai achar aí que x é igual a 1. Ok? Então assim funciona a técnica por fatoração. Agora a gente vai ver a segunda, que é outro tipo que ocorre aí, né, nas equações que a gente está resolvendo, é mudança de variável. Ok? Quando a gente percebe que a equação dada para você, olha, não é do modo de cima, porque as potências todas não são de base 3. Neste caso, a gente tem um número aqui ó, que multiplica. Então, já não obedece pela técnica por fatoração. Aqui o que você vai precisar fazer é perceber que estes números obedecem uma equação de segundo grau. Substitua esse número aqui, ó, o número 3 elevado a x por y, por exemplo. Aí aqui ficaria y elevado ao quadrado e aqui y, né? Ficaria y ao quadrado mais 2y menos 15 igual a zero. Veria uma equação de segundo grau. Então, esta é a ideia. Uma vez que este número aqui, ó, 2x, ele pode ser escrito assim, ó, 3 elevado a x, que está elevado a 2. Ele vira uma potência de potência, né? Já que é uma multiplicação no expoente, então destransforma. Então, o 3 elevado a x aparece em dois momentos na equação, né? Em dois termos. Então, eu faço a troca. E a troca é sempre a mesma para se fazer em toda equação desse tipo. Faça 3 elevado a x igual a y. Quando eu faço essa troca, né, 3 elevado a x por y, vai virar a equação de segundo grau. Veja bem, eu tenho 3 elevado a x ao quadrado, mais 2 vezes 3 elevado a x menos 15, igual a zero. No lugar de 3 elevado a x, fica y ao quadrado, mais, aqui como vai ser y, vai ficar 2y menos 15, igual a zero. Então, vira uma equação de segundo grau, né? Eu posso resolver ou por soma e produto, ou posso resolver pela forma de Bhaskara. Vou ser um pouquinho mais rápido aqui, vou resolver por soma e produto. O produto aqui é menos 15 e a soma é menos 2. Já que aqui é a soma, né? O oposto desse número é sempre a soma. O oposto de B é sempre a soma e o produto é o C. Quando o A é 1. É uma regrinha que a gente tem, que a gente aprende lá em equações de segundo grau. Então, o único modo de obedecer isso aqui, onde dois números multiplicados a menos 15 e a soma dá menos 2, os números são o menos 5 e o 3. Né? Menos 5 vezes 3, menos 15. Menos 5 mais 3, menos 2. Soma e produto. Então, achei esses números. Esses são os meus dois números que é que eu vou fazer para resolver.
eu vou substituir aqui na minha mudança de variável, porque eu não quero em y, né? Na verdade aqui é y. Eu quero a solução em x. Então eu faço assim, ó, para y igual a menos 5, vou para a equação. Então fica 3 elevado a x igual a menos 5. E isso não é possível, certo? Não existe x pertencente a R para esse caso, porque a gente já viu lá pela definição que aqui não vai poder dar um número negativo, já que a base aqui é positiva. Ok? E a variação aqui no nosso x é real, então nunca vai dar um número negativo. Agora a gente substitui para y igual a 3, a gente vai ficar com 3 elevado a x igual a 3. Isso aqui vai dar certo, pois aqui tem 1, cancela, x é 1. Então tá aí a nossa solução para esta equação. Vou fazer mais uma. Essa é a última para encerrar. Eu tenho aqui uma equação, né, onde apresenta um denominador algébrico. Como só tem um denominador, né, existe uma regra mais rapidinha de se fazer, que é multiplicar esse denominador por todos os números que não têm fração. Então eu vou multiplicar aqui. Assim eu posso eliminar o denominador. Então eu vou ficar com 3 elevado a x vezes 3 elevado a x menos 9 igual a 8 vezes 3 elevado a x. Esse 3 elevado a x vezes 3 elevado a x, né, como a gente vai fazer uma mudança de variável, eu posso fazer assim, ó. Do mesmo jeito de lá, faça 3 elevado a x igual a y, e a gente vai ficar com y vezes y menos 9 igual a 8 vezes y. Reduzindo assim numa equação de segundo grau. Ó. Escrevendo ela de modo completo, y² menos 8y menos 9 igual a 0. Posso resolver por soma e produto de novo, porque o a é 1. O produto é menos 9, a soma é 8. É sempre o oposto daqui. Portanto, o nosso y' e o nosso y duas linhas vou pensar no número multiplicado que dá 9, dois números multiplicados dá 9, e dois números somados que dá 8. Pode ser o 1 e o 9, né? 1 vezes 9 dá 9, só que ele é negativo, então um dos dois é negativo. O menos 1 é negativo porque a soma é 8 positivo. Então o maior tem que ser positivo, logo é o 9. 9 menos 1. Por soma e produto. Pode fazer por básica? Fica à vontade, vai achar as mesmas soluções. Como esse y deu negativo, a gente vai ter o mesmo problema dessa aqui, ó, quando dá negativo. Então eu já sei que isso aqui não vou usar. Isso aqui a gente não vai usar, não vai servir. A gente vai usar somente esse. Então para y igual a 9, que é a solução, volto para a minha mudança, 3 elevado a x igual a 9. O 9 ali é o mesmo que 3 ao quadrado, então a gente vai cancelar e acha x igual a 2. Pronto. Essa é uma aula mais simplificada, né, sobre equações. Foram 8 exercícios diferentes para que vocês fixem aí as ideias de resolver equações exponenciais. Okay? Então essa é a aula e espero que vocês consigam resolver questões com esta aula. Né? Então, até mais.